Em 1985, eles lançaram o seu primeiro CD do Faith No More, esse aqui, o We Care A Lot. We Care A Lot é um disco bem interessante porque já reunia algo bem diferente da época, né? Uma mistura de heavy metal com funk, com rap, com teclados progressivos. O disco aqui, esse CD, esse álbum não aconteceu. A gravadora era pequena, não teve uma grande divulgação. 2 anos depois, o Faith No More lançou por uma gravadora maior, esse aqui, o seu segundo disco, o Introduce Yourself. Esse álbum aqui tinha tudo já para deixar o Faith No More com mais sucesso, gravadora maior, ia ter uma divulgação melhor. Saiu até o videoclipes do Faith No More, os primeiros videoclipes. E uma curiosidade, a música We Care A Lot do primeiro disco, como ela teve uma divulgação fraca, mas agradou o público, os caras do Faith No More tiveram uma ideia. Vamos relançar ela no segundo disco, já que vai ter um videoclipe, a gravadora tinha prometido pra eles, e eles regravaram a música We Care A Lot e ela também tá nesse CD. A música começou a chamar mais atenção, passava ali na MTV, nos programas de bandas e músicas mais experimentais, tocava nas rádios. Teve um segundo videoclipe de uma música chamada Any Song, que eu acho fantástica, tem uma linha de contrabaixo muito boa, é uma música bem divertida, mas foi aí, em 1987, né, quando foi lançado esse segundo álbum, que um problema começou a surgir. O vocalista Chuck Mosley, o cara tinha se tornado alcoólatra, o cara estava viciado em heroína, o cara cheirava muita cocaína. A banda se reuniu e expulsaram o Chuck Mosley da banda. E o guitarrista Dean Martin, ele se lembrou de um moleque, era um cantor chamado Mike Patton. O Mike Patton ele tinha ali seus 19, 18 anos e foi contratado pela banda. E gravaram este que é um dos discos mais espetaculares que eu já ouvi na minha vida. O The Real Thing, terceiro álbum do Faith No More, lançado em 1989. Gravaram o videoclipe da música Epic. E aí sim a coisa estourou. E aí o Faith No More, a banda fez um sucesso arrasador nos Estados Unidos e o sucesso na Europa aumentou mais ainda. Depois veio o videoclipe da música Falling to Peace e aí foi história. E a banda começou a vender muito, o Faith No More saiu do underground e foi pro mega estrelato e conquistou... Epic, this is Faith No More! Angel Dust é o quarto disco do Faith No More e o segundo com o vocalista Mike Patton. O disco começou a ser gravado ali, a ser composto em 1991. E Mike Patton, ele estava fascinado e viciado em pornografia, mas era pornografia escatológica, sadomasoquismo. A banda embarcou nessa maluquice do Mike Patton. E os caras fizeram um disco totalmente diferente do The Real Thing. A primeira canção do álbum a tocar e ter videoclipe foi a Midlife Crisis. E as pessoas estranharam muito porque a música não se parecia com nada que estava rolando na época.
O próximo hit foi a canção Small Victory, que é uma música pop misturada com rock, com dance. Deste álbum, apenas 2 canções lembram um pouco o antigo Faith No More, que é a canção Everything Ruined e Be Aggressive, canção que fala sobre sexo oral. Angel Dust tem uma música chamada Caffeine, uma música canina. Uma música que é um hardcore esquizofrênico. O álbum tem uma música também chamada Malpractice, que fala de uma mulher que gosta de sentir as mãos do cirurgião mexendo em suas vísceras. Por isso que ela vai várias vezes ao médico para ser operada. O guitarrista Jim Martin não estava nem um pouco satisfeito com essas canções e ele começou todas as entrevistas que ele dava, ele falava muito mal do disco, dizia que estava muito infeliz porque ele queria continuar naquela linha do The Real Thing. Ele falava que essas músicas do Angel Dust não tinha nada a ver com a banda, não tinha nada a ver com ele e nem com o público que o Faith No More tinha conquistado. Quando o álbum saiu, o público estranhou muito, então uma parte do público acabou virando as costas para o Faith No More porque não entendeu e não gostou do disco, e uma outra parte, onde eu me incluo, começou a adorar mais ainda o Faith No More. Quando a gravadora ouviu o álbum, ela nem queria lançá-lo. Dizia que era um suicídio comercial, que o Faith No More não ia vender nada e que eles iam até cortar o contrato se caso o disco não vendesse. E o disco começou vendendo muito mal. O que salvou o álbum foi que em edições posteriores eles incluíram uma canção que não tem no vinil aqui, que é a música Easy, dos Commodores, que o Faith No More já cantava em vários shows ao vivo. Eles incluíram essa canção e aí sim foi o que salvou o álbum. O álbum começou a vender bem ao ponto do Faith No More continuar em destaque. E a infelicidade do Jim Martin, o guitarrista, era tão grande que quando acabou a turnê do álbum Angel Dust, ele foi demitido da banda porque ele estava tendo muita briga, principalmente com o vocalista Mike Patton. Para você ter uma ideia do que é o álbum Angel Dust, eu vou ler a crítica que saiu na época do jornalista e crítico André Forastieri. O que ele disse que é o álbum Angel Dust? Ele disse que Angel Dust é um esporro purulento, paranoico, escroto, sanguinolento, cérebros explodindo multidirecionalmente, picas frustradas se ralando no cimento e sangrando em cima de crianças miseráveis morrendo de fome. Demônios à solta. Uma das canções mais pesadas e mais paranoicas, esquizofrênicas do disco
se chama Dislobber. E eu vou ler também aqui o que o André Forastieri falou dessa canção nessa crítica. É bem curioso. Ele disse: mas as coisas vão mesmo para o inferno na canção Dislobber. É grito, dor primal, me arrancaram do útero, um pesadelo de distorção e desespero. O que significa tudo isso? Não sei, não me importo. Vou deixar para alguém mais esperto do que eu o trampo de decodificar Angel Dust. Há uma música no álbum chamada Smiler and Smiler, e ela tem sample de índios aqui do Brasil. E há uma outra canção que não tá aqui no disco, ela saiu depois no CD, chamada Crack Hitler. E essa canção também tem um sample de Iris Latieri, ela que era aquela voz que falava nos aeroportos, aí falando dos voos. E Iris Latieri depois processou a banda porque usou a sua voz sem a sua permissão. In Brazil, you're thinking about sampling it? Edith Letieri. Mi amore e esposa. You better explain to people. Gostosa. You never knew her, I mean, okay. But I love her, I've fallen in love with her. Her voice. Flight. First one is... Angel Dust, na minha opinião, um dos melhores discos dos anos 90. Muito original. Se você na época não entendeu muito bem o álbum, ouça hoje, talvez com mais maturidade, você vai ver que eles fizeram realmente uma obra-prima. Em 1995 eles lançaram o seu novo álbum, King for a Day, Fool for a Lifetime. E o que aconteceu? Não era mais a mesma coisa. O público já não ligava mais para o Faith No More. Era incrível ver isso. Eu então fiquei muito impactado. Eu que sempre fui um grande fã da banda, não consegui entender por que as pessoas não ligaram para esse disco, sendo que eu achei esse álbum, desde a primeira ouvida, muito bom. Há uma curiosidade que algumas músicas desse disco não tem teclados. Isso porque o tecladista Rod Bottom ele estava internado numa clínica de reabilitação. E este álbum é uma aula de ecletismo. Ele vai do hardcore mais extremo ao cabaré da Broadway, a soul music, com influências e ênfase a James Brown. Faith No More queria soar aqui como uma banda de garagem, e eles são muito bem sucedidos. A primeira canção, Get Out, é uma porrada. Assim como a canção The Gentle Art of Making Enemy. If you don't make a friend now, one might make you, so learn the gentle arts of making enemies. Don't you look so surprised? Happy birthday, you fucker! A espetacular Ugly in the Morning, que ela serviu de influência para bandas depois como o Korn, o Linkin Park e o System of a Down. Digging Grave, que foi a canção que teve videoclipe, e até hoje eu não entendo como que essa música não foi um estouro, como que essa música não foi um baita sucesso do Faith No More. A canção é excelente e poucas pessoas conhecem, eu fico até hoje abismado com isso. Existe uma outra canção chamada What a Day, que bandas como o System of a Down e o Linkin Park pegaram essa música com certeza e vê essa música como uma bíblia para eles, porque
todo o som dessas bandas é pautado nesta música. What a Day e Angry Morning. É incrível como essas bandas pegaram totalmente a influência dessas canções. Se você duvida, ouçam essas canções e vejam se elas não são uma influência gigantesca e total dessas bandas, Linkin Park e System of a Down e todas as bandas de nu metal. Aqui há uma homenagem ao público brasileiro, uma música chamada Caralho Voador, que é uma bossa nova e até tem um trecho onde o Mike Patton canta em português. Dê um dedo enterrado no teu nariz. E uma música bem suave, espetacular, que tem videoclipe e que também poucas pessoas conhecem ou ligam, que é Evidence, uma canção que o Mike Patton faz questão de, toda vez que vem ao Brasil, cantar ela em português. Sem contar que a MTV chegou a passar bastante o videoclipe da canção Ricochet, que é uma composição do tecladista Rod Bottom, falando justamente da sua dependência em heroína e do medo dele em terminar igual o Kurt Cobain. E é incrível como tudo isso o público, principalmente aqui no Brasil, não ligou. Eu lembro que eu mostrava esse disco para meus amigos que gostam de rock e ninguém ligou para esse disco. A gente estava conversando sobre música na época, em 1995, e as pessoas estavam ouvindo muito rock e esse álbum do Faith No More, todas as músicas eram totalmente ignoradas. O álbum King for a Day foi lançado em 1995, o público torceu o nariz, não gostou, muita gente falava, nossa, é uma música estranha, o Mike Patton tá gritando muito, é esquisito, o som é estranho. Só que, alguns anos depois, esse álbum virou uma bíblia para as bandas de nu metal, e o Linkin Park começou a fazer um som bem parecido, o System of a Down fez um som bem parecido, e o público achou maravilhoso. Então, por que o público não gostou desse álbum? Eu não consegui entender. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Eu sou Ivo Evangelista e este é o canal Megafone Música e Cinema. Um abraço e até a próxima.